Caso não tenha assistido às partes anteriores desta obra, basta clicar no card acima. E a cena corta para a Academia Xiajin. Alguém pergunta, o que o garoto está fazendo? Por que ele está tão devagar? É o Bai Yiyuan quem indaga. As outras equipes já estão com 40 pontos, enquanto ele está apenas no 23. Você controla a torre Xiajing, velho Meng. Que tal revelar o motivo? E o velho Meng responde, isso não é necessário. E acrescenta, a eliminatória não é sobre quem é mais rápido. Não me diga que perdeu a fé no garoto? E o Bai Yiyuan aperta o punho, sombriamente rosnando. Mas que besteira, você vai ver o que eu vou fazer com ele caso ele não traga a coroa de volta. E a cena corta para o grupo do Prota, onde as garotas estão visivelmente esbaforidas, e uma cadela demoníaca do abismo aparece. A Tal Tal se exaspera, alertando, é um chefe, tomem cuidado pessoal, e a Miao Yu constata, utilizei todo o meu poder espiritual. E o Prota reflete, o chefe era realmente uma cadela demoníaca do abismo, as garotas já devem estar chegando no limite. E a Miao Yu alarma-se, ela consegue invocar minions, o que a gente faz, irmã Tal Tal? E a Tal Tal pondera. Nós matamos vários cães demoníacos pelo caminho. Todos nós já estamos esgotados. Já é difícil enfrentar uma cadela demoníaca. Esses minions não estavam nos meus cálculos. E ele vai à frente, assegurando. Descansem, deixa que eu cuido disso. A Miao Yu se senta no chão, murmurando. Preciso descansar um pouco, irmão Tao Zi. Não estou aguentando mais. E o Duan Gao levanta a mão, concordando. Eu concordo. E a Miao Yu celebra. Que bom que o Calouro Lin está aqui. E a Tal Tal sorri, afirmando. Conto com a sua ajuda, Calouro Lin. E o Prota vai à frente, garantindo, sem problemas. Ele invoca os esqueletos e Tal Tal fica boquiaberta, maravilhando-se. Os esqueletos do Lin Moyu são mais assustadores que os cães demoníacos. O quão forte ele ficou! Os cães partem para cima e são estraçalhados facilmente, enquanto ela, assustada, brada. Ele está eliminando-os em um único ataque. Mas que velocidade de abate incrível! A cadela demoníaca vem para cima, mas o esqueletão aparece, lançando um ataque. E os outros dois se espantam, boquiabertos, constatando. Até o chefe foi eliminado com um único golpe, e o sistema informa. Prova concluída. E alguém, no lado de fora, anuncia. O time de Lin Moyu eliminou o chefe muito rápido. Eles conquistaram o primeiro lugar num instante. Esse nome não é estranho, e alguém reconhece. Acho que ele é o número 1 do país. Não é de se estranhar que ele seja tão rápido. Eles são teleportados para um local. E a Miao Yu observa, comentando. Não imaginava que fôssemos o primeiro lugar. Foi porque não levamos nem 5 minutos para eliminar o chefe, né? E a Tal Tal pergunta. O Moyu também vai participar das eliminatórias individuais, certo? E a Ning deseja. Boa sorte, estaremos torcendo por você. E ele concorda. Tudo bem. Um pouco depois, outro grupo surge. E um cara faz um joinha, celebrando. Nosso trabalho em equipe foi perfeito. Com certeza conquistamos o primeiro lugar. O cara esboça um sorriso. Ele é Tang Jianfei. E o outro aponta, alertando. Olha, chefe, alguém foi mais rápido que a gente. Ele observa o placar indagando. Time Lin Moyu? Eu vou lembrar desse nome. E, irritado, vocifera. Tenho certeza de que ele vai participar do campeonato individual. Eu não vou deixar o primeiro lugar escapar das minhas mãos de novo. E a cena corta para mais tarde, no campeonato individual, na área de eliminatórias. O Prota observa o portal da competição individual e calcula. Tomando a eliminatória em equipe como base, a individual não deve ser tão difícil. Um esqueleto é o bastante. E observa, à frente, um lobo demoníaco do abismo, notando. Ora, é um lobo demoníaco do abismo. E considera, se fosse o verdadeiro, as coisas teriam sido um pouco mais interessantes. Como estão enfraquecidos agora, eu vou focar na rapidez. Um esqueleto elimina o último e o sistema informa. Prova concluída. Ele aparece no lado de fora com o tempo de 1 minuto e 3 segundos. Após um tempo, o Jianfei aparece, proclamando. Dessa vez, o primeiro lugar é meu, certo? Ele conseguiu 2 minutos e 55 segundos. Ele ri, olhando para o placar, mas cospe sangue, espantando-se e incrédulo, questionando. 1 minuto e 3 segundos? Como ele fez isso? E recorda-se. Lembrei, esse é o nome da pessoa que conseguiu o top 1 nacional deste ano. E o Prota questiona-se. Será que a minha irmã não vai participar da competição? Não vi o nome dela em lugar algum. E ela aparece, chamando Pequeno Yu. Ele fica boquiaberto, murmurando. Essa voz? É a minha irmã? E ela cumprimenta. Há quanto tempo? Ele olha para ela e estende a mão, proferindo. Irmã! Eles se abraçam e ela observa a altura dele, comentando. Você já está mais alto do que eu. E só faz 1 ano que não nos vemos. Eles se sentam, ele olha para ela e ela olha para ele, observando. Você continua sendo tão taciturno? Você não vai conseguir uma namorada se continuar agindo assim. E ele indaga. Como soube que eu estava aqui, irmã? E ela sorri, explicando. Sou sua irmã. Acha que eu não conheço você?
Na verdade, eu venho acompanhando as suas façanhas deste ano, como alcançar o top nacional nos testes de admissão e ter sido aceito na Universidade Xiajing. E ele questiona, por que não veio me ver mais cedo? E ela mexe no cabelo, justificando. Sua irmã não teve escolha. Meu professor é muito rigoroso. Eu estive treinando por todo esse tempo, então não deu para encontrá-lo antes. É tudo culpa da sua irmã. E ele pergunta, em que nível você está agora, irmã? E ela brinca, não vou contar. E o sistema informa que ela é uma dançarina das lâminas sagradas. E ele reflete, dançarina das lâminas sagradas? Se me lembro bem, quando a minha irmã trocou de classe, ela possuía a classe de dançarina das lâminas, certo? Será que? E deduz, você evoluiu sua classe durante a sua segunda troca de classe? E ela admite, eu tive sorte. E ele espanta-se. Como você subiu de nível tão rápido? E surpreende-se, e eu que pensei que estava upando rápido. Não esperava que a minha irmã fosse mais rápida do que eu. E ela aproxima-se dele, revelando. Pequeno Yu, você já despertou o seu talento, não é mesmo? O meu talento me permite subir de nível múltiplas vezes mais rápido do que outros. É por isso que subi de nível com tanta rapidez. E ele, boquiaberto, indaga. Então, tudo isso é devido a um talento? E ela adverte, não revele meu talento para ninguém. E ele assente, entendi, e a cena mostra um cara se aproximando. Ele pergunta, quem é esse, senhorita Lin? E ela se levanta, apresentando. Esse é o meu irmãozinho, Lin Moyu. E o cara estende a mão, cumprimentando. Esse é o irmão da senhorita Lin, é um prazer conhecê-lo. Ele se espanta com a insígnia do prota, refletindo. É um segundo tenente de 2 estrelas. E o recém-chegado comenta. Deixarei vocês colocarem o papo em dia. Volte assim que possível, senhorita Lin. Nós ainda temos que discutir sobre a estratégia para a batalha de amanhã. E o cara é segundo tenente de 1 estrela. E o prota compara. Segundo tenente de 1 estrela? Eu tenho 1 estrela a mais do que ele. E pergunta. Eles são os membros da sua equipe para a competição, irmã? E ela confirma. Sim. Todos eles são gênios da Academia Chuangshen. São todos muito poderosos. E ele observa. Mas eu tenho a sensação de que todos eles não se comparam a você. E ela sorri, comentando com apreço. Ah, como você é doce. Eu já vou indo, pequeno Yu. E olha para trás, informando. Meu professor fez alguns arranjos após a competição. Então, eu terei que ir a um lugar para treinar. Talvez eu não o veja por bastante tempo de novo. E fazendo um joinha meio doidinha, ela graceja. Espero que da próxima vez que o veja, você já tenha uma namorada. Ele fica incrédulo e determina. Eu vou entrar para o seminário da criação e encontrá-la, irmã. E ela concorda. Tudo bem, a sua irmã ficará esperando. E a cena corta para o segundo dia. E alguém comenta com entusiasmo. O Império Xia não poupou dinheiro. As eliminatórias acabaram e as competições de verdade começaram hoje, certo? Parece que vai ser uma batalha de arena. Ouvi falar que 1.024 equipes passaram na eliminatória. E a Tal Tal observa, analisando. Somos o número 512 e os nossos oponentes são o número 513. Há alguns times com os quais precisamos tomar cuidado. A maioria deles é composta de profissionais no nível 29. E eles também estão utilizando equipamentos de ponta do nível platina. E prossegue. Ah, tem o time 18 do país Ziying. E tem o time 322 das Terras Sagradas de Shendou. Também tem o 599 do país Yi. E também tem... Ela é interrompida pelo prota que intervém. Vamos seguir como estávamos fazendo. Vocês lutam primeiro e eu intervenho na luta se vocês não conseguirem continuar. E ela aceita. Tudo bem. E a cena corta para a arena. É mostrado o time deles adentrando. E alguém aponta. A cavaleira deles está no nível 27. 3 níveis acima da Tal Tal. E outro questiona. Você não tem fé na irmã Tal Tal? Sem falar que o calouro Lin está aqui com a gente. E alguém indaga, surpreso. Necromante? Mas que classe é essa? É uma profissão nova? E outro reconhece. Esse nome. Parece ser a equipe que conquistou o primeiro lugar na eliminatória. Não foi apenas na competição em equipe. Ele também alcançou a primeira colocação na competição individual, e a cavaleira desdenha. Ah, mas que níveis baixos! Falando nisso, o que é um necromante? E o outro supõe, pelo visto, seremos vitoriosos. Não faço ideia, deve ser algum tipo de mago. E o juiz anuncia, que se inicia a disputa. A cavaleira avança e a Tal Tal avança também. A Miao Yu utiliza o aprimoramento de vento, e a cavaleira surpreende-se. O quê? E cerra os dentes, praguejando. Droga! A cavaleira inimiga é acertada pela Tal Tal e jogada para longe, enquanto a Tal Tal utiliza o provocar grupo, e a cavaleira constata, irritada. Mas que droga! É uma assassina das sombras. A maga inimiga é acertada pela assassina das sombras e se assusta. O cara do arco e flecha vocifera. Não seja tão arrogante, você não passa de uma cavaleira de nível 24 desgraçada. Ele utiliza o disparo triplo. As flechas vão em direção a Tal Tal. Ela se defende com o escudo e ricocheteia as flechas, enquanto alguém admira-se. Os ataques dela, como são agressivos, e a cavaleira ordena, movam-se.
E a maga ameaça: morram! E o adversário cerra os dentes, alertando: cuidado com a assassina! Um dos adversários utiliza o olho do falcão para mirar na Ning, enquanto um de seus companheiros grita um aviso. Cuidado! A Ning prepara a adaga e rapidamente ataca, acertando o primeiro e colocando sua adaga no pescoço da maga adversária, que desaparece da arena, praguejando: merda! E a cavaleira berra: que droga! A Tal Tal e a Ning continuam o ataque. A Ning utiliza o golpe fatal, enquanto a Tal Tal utiliza o avançar. E o Prota avalia: os oponentes não tinham experiência em combate. É bem provável que eles nunca tenham lutado contra outros profissionais. Eu nem precisei interferir. E o pessoal, boquiaberto, comenta em voz alta: o necromante nem se moveu. Eles venceriam até mesmo no 4 contra 1. Os oponentes eram completamente novatos. É provável que eles estejam acostumados a lutar nas dungeons. O mago, responsável pelo dano, foi eliminado logo no início. Como eles venceriam? E a Ningzinha sorri, anunciando: vencemos. O Prota esboça um sorriso para ela, enquanto a Tal Tal prevê: com certeza, os nossos próximos oponentes serão fortes. Nós vamos precisar da ajuda do Calouro Lin. E o Prota assegura: não se preocupe. E a cena corta para o segundo dia, na segunda rodada de combate. O pessoal festeja e é mostrado um grupo à frente deles, todos perto do nível 29. E o cara meio cético observa: estão todos na faixa dos níveis 20 iniciais. O nível mais alto está apenas no nível 27. Por acaso, os oponentes anteriores desistiram do combate? O baixinho invoca um monstro e ela identifica: uma besta das sombras. É um invocador das sombras. E a Tal Tal admite: acredito que essa luta não será fácil. O cara vai à frente comandando: iniciem o combate. Eles se posicionam dentro de um escudo. O cara puxa o livro e a Ning analisa: as bestas das sombras são os assassinos dos invocadores de sombras. Além de utilizar furtividade, eles também podem ver através dela. O inimigo irá se ligar a mim, e se eu me mover, ele irá me seguir. E a Miao Yu preocupa-se: eles não possuem um cavaleiro. Isso significa que podem focar em anular nossa estratégia de batalha, que assim não será efetiva. O que a gente faz agora, irmã Talzi? E a Tal Tal decide: teremos que improvisar. O Prota encara e o outro ironiza: o tal do necromante. Ele não fala nada? E sorri, concluindo: então eles estão nos subestimando. E a Tal Tal ordena: dispersar. Um poder azul surge e ela espanta-se. Mas que habilidade poderosa! O cara se prepara para atacar, acertando o escudo. E a Ning fica sombria e lamenta para si: estou ligada à besta das sombras, não consigo despistá-la. Sem falar que o invocador também pode curá-la. Uma bola de chama surge, enquanto eles alertam em uníssono: cuidado! O Duangal empurra a Miao Yu, que grita: ah, Duangal! E ele berra: não se preocupe, você é a curandeira do time, nada pode acontecer a você. Duangal é teleportado, enquanto grita em desespero: a irmã Tal Tal e a Ning estão impossibilitadas. Você vai precisar resistir, Miao Yu. Mas a Miao Yu é teleportada para fora também, lamentando: sinto muito. E o cara sorri desafiando: os suportes foram eliminados, admitam a derrota. Mesmo que não morram, vocês ainda sentirão a dor dos ferimentos. Mas a Tal Tal desvia dele. Ele se espanta, e o cara sorri anunciando: anel de chama da repulsão. O invocador inimigo acerta a Tal Tal, que voa para trás. O Prota permanece impassível, enquanto ela suspira aliviada: ufa, agora é com você, Calouro Lin. E ele responde calmamente: pode deixar comigo. Descanse, isso vai ser rápido. Elas começam a ir para fora, enquanto o pessoal agita-se, comentando: o necromante vai finalmente fazer algo, até que enfim nós vamos ver o quão bom ele é. E o outro duvida: não importa o quão poderoso ele seja, ele não vai vencer 5 oponentes sozinho, né? Ele está apenas no nível 27. E o cara da espada fica relaxado, provocando: seus membros de equipe foram eliminados, você é o único que sobrou. Está achando que consegue reverter essa situação? Você não está nos menosprezando demais, não? E o Prota invoca os esqueletos, ordenando: apareça. O esqueletão aparece e o pequinês sorri, observando: invocação de morto-vivo? Então, ele também é um invocador. Por que ele só agiu após seus colegas de equipe serem derrotados? O Prota invoca um esqueleto mago também. O oponente que provocava sorri, mas é atacado pelo tornado de gelo e grita desesperado: depressa! Cura! O oponente cai ao chão e, assustado, olha para trás, balbuciando: cadê a cura? Não pode ser. Será que... E conclui, apavorado: uma única habilidade foi capaz de eliminar todos em um instante. Mas que diabos de invocação é essa? O pessoal é teleportado para fora da arena, enquanto o baixinho pergunta confuso: mas o que foi? E o outro responde, atordoado: por que vim parar aqui? Parece que nós fomos atacados pela invocação do oponente. E o Prota ataca novamente. O último oponente é pego pelo tornado, e a plateia vai à loucura, exaltando: caralho! Essa invocação é de um necromante? Incrível!
Uma habilidade dele eliminou o time inteiro. Não é surpresa ele não ter feito nada ontem. Com ele no time, os colegas de equipe não teriam nada para fazer. Esse Lin também não vai participar da competição individual, né? Como os oponentes vão lutar contra ele? Dá até pena de quem for enfrentá-lo, e a Tal declara: o calouro Lin lutará de imediato na próxima disputa. Nossas habilidades só chegaram até aqui. E a Miao Yu sorri, concordando. Concordo. E a cena corta para o terceiro dia. Um dos próximos oponentes fica sombrio, lamentando. Nosso oponente é o grande deus Lin. O que nós faremos? E o outro aperta o punho, retrucando. Como assim? O que faremos? Já esqueceu que carregou a gente na dungeon do deserto da tirania? E questiona, incrédulo. Está achando que você é capaz de lutar contra o grande Lin? Não seja estúpido. E o outro sorri, concedendo. Ah, nesse caso. Eles adentram a arena, abaixando a cabeça e anunciando em rendição. Grande deus Lin, adeus. Boa sorte na empreitada para ser o campeão. Nós desistimos. E o Prota fica confuso, incrédulo com a situação. E o Duangal espanta-se. Mas o quê? Por que eles foram tão diretos assim? E a Ning sorri, corando, e comenta. Eles sabiam no que estavam se metendo. E a Tal explica. São todos da mesma universidade. Como eles não reconheceriam o calouro Lin? E o pessoal da plateia se irrita protestando. Porra, eles simplesmente desistiram. Isso é algo permitido? Isso já deixou de ser uma competição. E a cena corta para o velho Man que, com os olhos fechados, pondera. Velho Bai, está realmente tudo bem em deixar o garoto Lin agir de forma tão extravagante? E o Bai Yuan, com os braços cruzados, replica. Qual o problema nisso? Eu quero que o mundo inteiro saiba que eu não estou para brincadeiras. E o velho Meng adverte. Mas tanto holofote irá atrair a atenção de inimigos. A nação de Yin e a terra sagrada de Shendou são ardilosos. E o Bai Yuan sorri, confiante. Não acho que farão algo. Apesar de não ter conseguido provas das suas ações anteriormente, mas caso eles façam alguma coisa, o velho aqui mostrará a eles o que é o verdadeiro caos. E o velho Man questiona. Então, você permite que o garoto Lin se destaque? E o Bai Yuan esclarece. Nós discutimos isso com ele. Não podemos permitir que os gênios do passado morram em vão. O garoto Lin consentiu e não apenas ele, aquele velho do outro lado também concordou em usar a Lin Mohan como isca para atrair as cobras venenosas. E o velho Meng toca o rosto refletindo. O misterioso necromante e a profissão evoluída de dançarina das lâminas sagradas. De fato, eles são qualificados, e eles também são irmãos. É esse tipo de talento que deixa as pessoas com inveja. E o Bai Yuan assegura. Quanto maior o talento, maior o peixe que será fisgado. Não se preocupe, eu não vou deixar nada acontecer com nenhum dos dois. E o Meng, sombriamente, ameaça veladamente. Eu não mato ninguém há algum tempo. É hora de me exercitar um pouco. E a cena corta para a competição. O pessoal festeja e uma equipe adentra, enquanto o cara pensa com determinação. Finalmente, encontrei com você, Lin Moyu. Ele é o Tang Jianfei, espadachim divino de nível 29. E o pessoal agita-se. Ora. É a profissão lendária, espadachim divino. Será que ele vai acabar com a lenda de Lin Moyu? E a Ningzinha, preocupada, alerta. Toma cuidado. O oponente possui a profissão lendária, espadachim divino. E o Prota responde calmamente. Pode deixar. E recorda. Essa parece ser a evolução da profissão do Feng Xiu. E o Jianfei vai à frente, desafiando. Só você, e o Prota confirma. Isso mesmo. E o Jianfei se irrita, ordenando. Vocês também se afastem. Como ousa me subestimar, seu desgraçado? E declara. Eu queria lutar contra você na competição individual, mas não esperava que isso acontecesse agora. E sorri, admitindo. Assisti às suas 2 primeiras partidas. Devo admitir que os seus esqueletos são realmente poderosos. E parte para cima, proclamando. Mas eles não têm efeito em mim. Lutar comigo será o seu fim. E o pessoal da plateia comenta animado. É um membro da família Shibeitan. Eles são uma família de espadachins divinos que estão no mesmo nível da família Feng. A profissão de espadachim divino está entre as melhores profissões lendárias. Talvez ele realmente seja capaz de derrotar o Lin Moyu. O Prota invoca seu esqueletão e sorri provocando. Tang Jianfei, certo? Parabéns pela coragem. E o Jianfei irrita-se, questionando com fúria. Quem você pensa que é? Como ousa caçoar de mim dessa forma? E anuncia. Corpo da espada elemental. O pessoal da plateia arregala os olhos, gritando. 2 anéis estelares. Dizem que os espadachins divinos conseguem um anel estelar no nível 10. O fato de ele ser capaz de liberar 2 anéis estelares significa que ele já dominou as 2 habilidades mais poderosas de um espadachim divino nos estágios iniciais. O esqueleto mago do Prota utiliza a tempestade de raios. O Jianfei é acertado e grita. Minha primeira habilidade, corpo da espada elemental. Eu sou imune a todos os tipos de ataques elementais por 10 minutos. Os ataques do seu mago esqueleto não têm efeito em mim.
Eu espero que você consiga sobreviver nesses 10 minutos. E o pessoal da plateia constata. É o corpo da espada elemental. O mago esqueleto de Limoyu ficou inútil. Parece que é o fim para ele. Como ele vai lutar? E alguém indaga. Não. Vocês já esqueceram que o Limoyu invocou um mago esqueleto elemental de gelo anteriormente? Será que ele consegue invocar mais de um tipo de esqueleto? E o Jianfei declara. Mas você não vai durar 10 minutos enfrentando a minha esgrima. Ele se espanta. Um corte vem. Ele desvia, enquanto uma garota, chocada, grita. Caramba, mas o que é aquilo? É um esqueleto empunhando uma espada? É um esqueleto capaz de dar dano físico? Tá mais do que provado que o Limoyu é capaz de invocar mais de um tipo de esqueleto. E o Jianfei observa, como imaginava. Eu não posso subestimá-lo. Aposto que esse é o seu trunfo, né? E parte para cima, bradando. Veremos se a espada desse esqueleto é poderosa ou se a minha espada é mais rápida. O esqueleto lança um ataque, e o Jianfei surpreende-se. Mas que velocidade! Ele se protege utilizando a espada defensiva. E o sistema informa, durante a habilidade você irá bloquear com precisão todos os ataques sofridos e irá empurrar o inimigo. A espada do esqueleto acerta a defesa dele, mas ele é empurrado para trás e brada. Mas que força incrível! O que é essa invocação? Sua velocidade e força são superiores às minhas. Ele aperta o punho da espada, utilizando a espada Berserker. Ele fica mais forte e o sistema informa. Todos os atributos são aumentados por 10 durante 5 minutos, e a plateia empolvorosa vibra. A habilidade de espada Berserker é uma das habilidades únicas do espadachim divino. Ela é mais poderosa que a forma Berserker dos Berserkers, sem falar que ela também não afeta o estado mental. Isso é óbvio, estamos falando da profissão lendária, espadachim divino. Ele então utiliza o golpe do tigre voador no esqueleto, e o pessoal alegremente comemora. O guerreiro esqueleto foi reprimido, e o mago esqueleto não pode usar habilidades. Dessa vez, é o fim para Limoyu. O espadachim divino é tão poderoso. Não é de se admirar que seja uma profissão lendária. O Limoyu não tem mais nenhum truque na manga, certo? O Jian Shen o encara e parte para cima, desafiando. Quero ver o que mais você está escondendo. Ele invoca mais 2 esqueletos e o pessoal se espanta, indagando. Mais 2 esqueletos? Então ele pode invocar mais. Mas esse deve ser o limite, não? Os esqueletos ficam do lado do prota, enquanto o Jianfei provoca. Não vai achando que mais 2 esqueletos serão o bastante para me vencer. Eu ainda tenho várias habilidades que não utilizei. Se eu usá-las, mais esqueletos surgem, e o Jianfei questiona-se. Quantos guerreiros esqueletos esse cara consegue invocar? O pessoal da plateia fica boquiaberto enquanto o prota pergunta. Ei, não vai mais lutar? O Jianfei se vira e levanta a mão, declarando. Eu acabo com você quando conseguir minha segunda evolução de classe. E o juiz anuncia. O time de Limoyu é o vencedor. E o pessoal na plateia berra. Limoyu, Limoyu. Ele conseguiu invocar tantos esqueletos, me pegou de surpresa. Incrível, o necromante é incrível. E a Ning alegremente chega comentando. Com um baita desempenho desses, mais e mais pessoas irão prestar atenção em você. E ele responde. E ela pergunta. O que foi? Não está feliz com isso? E ele murmura. Não é nada. E ela aperta o punho, alertando. Amanhã deve rolar a última luta. Todas as equipes serão bem poderosas, vê se toma cuidado. E ele confirma. Eu vou. E reflete. Antes de vir para cá, o mestre Bai permitiu que eu agisse de forma extravagante. Espero que isso chame a atenção das pessoas certas. E recorda, todos os gênios que emergiram em Shenxia durante os anos foram assassinados enquanto ainda treinavam. E conclui, espero que eles façam algo ou eu terei falhado no meu papel de isca. E o cara aponta, gritando, olha só para aquilo, pessoal! E a cena mostra os itens. E um cara alegremente anuncia, é a poção mágica que pode ser consumida abaixo do nível 40. Ela concede um aumento permanente de 200 pontos em cada atributo. E aquele é o pergaminho iniciante de lampejo de habilidade, que garante uma nova habilidade. Se essas coisas estiverem em um leilão, elas valeriam pelo menos 100 milhões de moedas de ouro. E o prota supõe, parece que esses são os prêmios para o campeão da competição, hein? E fecha os olhos, decidindo. Darei uma olhada mais a fundo nesses itens quando me tornar o campeão. E a cena corta para o dia das finais. A Tal Tal comenta. E como esperado, as únicas equipes que sobraram são do país Yi, do país Ying e o país de Shendou, das Terras Sagradas. Qual deles será o nosso oponente? E a cena mostra o pessoal subindo, e a Tal Tal identifica. É a equipe do país Yi. A líder da equipe do país Yi é a Nai Nai, uma emissária divina, uma classe exclusiva do país Yi. Ela expõe um sorrisozinho e cumprimenta, apresentando-se. É um prazer conhecê-lo, Senhor Limoyu, do reino de Shenxia. E, coradinha, sorri, propondo. O país Yi está bastante interessado na profissão do Senhor Li. Nós gostaríamos que você se unisse ao país Yi. A Nainai aqui atende a qualquer desejo do Senhor Li, e a Ning, irritada, sibila. Mas que vadia, e o prota recusa. Não perca seu tempo.
E ela sai sombriamente, insistindo. Por favor, pense nisso com carinho, Sr. Lee. E o juiz ordena que a disputa comece. O cara do escudo vai à frente e um bichão estranho surge. O bichão olha para a frente enquanto o prota identifica um Shinigami. Ele invoca o esqueleto e lança habilidades elementais. O bicho doidão come as habilidades, enquanto ela explica. Este é o deus serpente da face humana do país Yi. Ele é capaz de devorar ataques elementais e, então, seus ataques serão ineficazes. E o prota decide. Nesse caso, vou utilizar ataques físicos. E ela afirma. Nai estudou os vídeos das lutas do Sr. Lee e planejou algo contra você. E estende a mão, utilizando a habilidade de possessão do espírito divino. O bichão doido adentra o cara que berra em agonia, sendo possuído. Ele utiliza o provocar em grupo. Os esqueletos ficam furiosos, atacando. O cara se defende, enquanto a garota, boquiaberta, observa. Os esqueletos do Sr. Lee são tão poderosos que foram capazes de empurrar um cavaleiro possuído por um espírito de um deus da força. E grita. Habilidade de fortalecimento de possessão. O cara é fortalecido e berra, defendendo-se. O pessoal na plateia, ao observar a cena, espantados, indagam. Caramba, mas que tipo de classe é essa? Os esqueletos de Lee Mo-yu foram todos restringidos. Será que dessa vez ele perde? E ela sorri, provocando. Parece que os guerreiros esqueletos do Sr. Lee não são tão obedientes assim. E ele conclui. Mas eu nem dei ordens. Isso lhe deu confiança. E ela invoca outro bicho, enquanto o cara do cajado utiliza a possessão do espírito divino. Ele trava os esqueletos com o vento enquanto ela indaga. Sr. Lee, ataques elementais são ineficazes, e os esqueletos guerreiros estão sob controle. Você tem mais algum truque na manga? Caso contrário, acho que você perdeu, certo? E ele desdenha. Isso é tudo o que pode fazer? E ela arregala os olhos balbuciando. Como assim? Correntes surgem neles, e ela percebe. É uma maldição, nós não conseguimos quebrá-la. O prota caminha em direção a eles e ela teme. Você. E a plateia, em frenesi, questiona. O quê? Lee Mo-yu estava em desvantagem, não? Como ele conseguiu virar a mesa num instante? É uma maldição? E o prota esclarece. As habilidades da sua classe são inúteis contra seres vivos, né? Eles estão mortos, certo? E ela espanta-se. Como você sabe disso? E ele revela. Porque eu sou um necromante. E ela berra. Vocês precisam se mover. E a plateia conclui. Então eles são marionetes da Nai. Eu sabia que tinha alguma coisa errada. Eles eram muito estranhos, mas que classe maligna. Ela utiliza profissionais mortos como marionetes. Ele utiliza a chama da alma, queimando-a. Ela berra em agonia e olha para a própria mão, admitindo. Eu perdi. E reflete, a dor de ter minha alma sendo incinerada. Isso também é obra de uma habilidade de um necromante. Seria ótimo para o país Yi ter alguém como você, Sr. Lee. E alguém anuncia, o time Lee Mo-yu vence a partida. E a Tal chega perto, comentando. A equipe campeã do torneio de equipes será decidida hoje. Não sei quem a gente vai enfrentar na última partida. E a plateia se energiza, apontando. Olha, pessoal, o guardião estelar de Shengdou das Terras Sagradas perdeu. Su Sheng parece ter ido para outro time da Universidade Xiajing. E o sistema informa, time participante de Shengdou das Terras Sagradas. E o cara vai à frente, constatando. Avisei que a diferença entre nós era grande. Eles são da Universidade Xiajing, time Su Sheng. E o líder pergunta, nós nos classificamos para a última partida, certo? Quem será nosso oponente? País Ying ou País Yi? E o cara informa, parece que é o time Lee Mo-yu. E o líder surpreende-se. Hã? Lee Mo-yu? Ele conseguiu chegar às finais? E a cena corta para ele chegando perto do prota e declarando. Eu não preciso descansar, Lee Mo-yu, e eu sei que você também não. Eu vou eliminá-lo o quanto antes e colocar minhas mãos no pergaminho. Nem perderia o meu tempo nesse campeonato tedioso se não fosse pelo pergaminho. E o prota olha para trás, concordando. Nesse caso, vamos começar logo com isso. E a cena muda para a arena. E o pessoal vibra. A última partida. Isso vai ser épico. Quem será mais forte? O time Su Sheng, que derrotou o Shengdou das Terras Sagradas, ou o Lee Mo-yu, que venceu o país Yi sozinho. Ambos os times são da Universidade Xiajing. Já era esperado algo assim da universidade mais poderosa do Império. Incrível! E a Miao Yu pergunta, Irmã Tao Zi, nós realmente não iremos ajudá-lo? E a Tao responde, acredito que seríamos apenas um fardo para o calouro Lee, não faça nada. E o pessoal da outra equipe julga, que cara petulante, ele veio sozinho, você vai se arrepender disso. O líder ordena, todos vocês afastem-se. O pessoal concorda e ele cruza os braços, repreendendo. Conheço você, Lee Mo-yu, e eu sei o que está fazendo na universidade, carregando pessoas nas dungeons para farmar pontos. Como se atreve a fazer uma coisa dessa? Uma universidade não é para essas coisas. Eu estou sem palavras. O prota o encara enquanto o cara fica sombrio, tocando a testa e lamentando. Mas que humilhação frequentar a mesma universidade que você.
E o prota toca a têmpora, retrucando. Você tem um parafuso a menos? O fato de eu ganhar pontos tem a ver com você? Vá fazer um check-up nesse seu cérebro e para de ficar aí latindo feito um cão. E o maluco doidão enfurece-se. O que você disse? E a Tal olha para a Ning, comentando. Que estranho, porque isso soou familiar. E a Ning nega. Não me olha assim, irmã Tal. Ele não aprendeu isso comigo não. E o cara utiliza o cajado, desafiando. Linguarudo! Menos papo e mais ação. Ele é um mago da luz sagrada de nível 29. E o prota começa a chamar seus esqueletos, enquanto o Su Sheng, irritado, declara. Espíritos malignos dos mortos-vivos, sejam punidos pela minha luz sagrada. A luz irradia muito forte. O prota arregala os olhos, utilizando a armadura de esqueleto, e constata, um ataque espiritual, hein? Tentando afetar o meu espírito no início do combate. É uma pena que isso não vai funcionar em mim. E o Su Sheng grita. Hã? Morra! Ele utiliza a lâmina da luz, atacando rapidamente. Mas a espada se quebra ao acertar o escudo do prota, e ele surpreende-se. O quê? Os esqueletos aparecem e ele berra. Fora do caminho! Ele levanta o cajado, utilizando a luz sagrada novamente. E o prota analisa. Mago da luz sagrada, hein? É uma classe que só tem aparência. A habilidade parece poderosa, mas quase não causa dano. Ele utiliza o elemento raio dos esqueletos magos. E o Su Sheng descreve. Impossível. Por que a minha luz sagrada não purifica esses mortos-vivos? E ri, admitindo. Admito que subestimei. Ele recebe o raio na cabeça e berra. Escudo de luz sagrada. E meio ferrado e irritado rosnando. Eu admito que... Mas antes que ele possa terminar novamente, outro raio surge. Ele se espanta e reflete. Eu possuo a profissão lendária do mago da luz sagrada, e eu já fui aceito no seminário da criação. Eu poderia ter alcançado o nível 30 há 2 meses, mas limitei meu nível de forma deliberada para participar da competição. E, irritado, brada. Não vou perder. O primeiro lugar será meu. Ele recebe o raio no próprio corpo. A fumaça sobe e ele afirma. Você foi capaz de me forçar a usar a armadura da luz sagrada. Sinta-se orgulhoso. E a plateia reconhece. É a armadura da luz sagrada. É uma das melhores habilidades do mago da luz sagrada. Ouvi dizer que a sua defesa é extremamente alta. Temo que os esqueletos de Limoyu não serão capazes de quebrá-la. O cara fica ali, fodão. O prota o encara. Enquanto o Su Sheng desafia. Desista, você não conseguirá penetrar a minha defesa. E o prota questiona. É mesmo? E o pessoal admira-se. O Limoyu consegue invocar 4 esqueletos de elementos diferentes? Caramba! Essa também é a primeira vez que ele invoca 4 esqueletos. Então ele não estava usando todo o seu poder. Será que Su Sheng vai conseguir resistir? E o Su Sheng observa. Ele consegue invocar uma grande variedade de esqueletos. E ri, desdenhando. São apenas mais alguns esqueletos. Os esqueletos elementais preparam um ataque, que se projetam em direção ao Su Sheng. Ele encara os ataques de frente e berra. Viu só? Eu disse que você era incapaz de penetrar minha defesa. A armadura dele começa a rachar e ele se preocupa, indagando. Mas como? Ela quebra-se completamente e ele é acertado, enquanto a plateia berra. Ele venceu! O Limoyu quebrou a armadura de luz sagrada de Su Sheng. A profissão de mago da luz sagrada parecia ter vantagem contra um necromante, mas ele ainda perdeu para Limoyu. A propósito, Limoyu já venceu quantas profissões lendárias? E o velho Ning conclui. Pelo visto, o pirralho venceu. E o velho Meng pondera. Agora veremos quantas cobras venenosas morderão a isca. E o velho Ning enfurece-se. Esse moleque! Afaste-se da Ning. Ele fica completamente irritado ao ver a Ning toda fofinha, comemorando. Vitória! Nós vencemos! Um tornado surge e um velho aparece. O pessoal assombra-se. Mas que aura terrível! Acho que esse é um profissional de nível 80. E o velho Shu Wei, um dos 12 membros do Conselho Imperial, apresenta-se. Nada mal, vocês têm potencial. Ele retira os objetos e acrescenta. Me chamo Shu Wei, um dos conselheiros do Império. Pode me chamar de Ancião Shu. Se precisarem de ajuda no futuro, procurem por mim. Irei auxiliá-los na medida do possível. E o prota questiona-se. Ele está tentando me recrutar? E agradece. Obrigado, Ancião Shu. O velho lança os objetos. O prota estende a mão para pegá-los. Algo surge na mão dele. E o velho Meng percebe. Um peixe mordeu a isca. E o prota observa, estranhando. Eu me enganei? E a Ning pergunta. O que foi? E ele desconversa. Não é nada. E o Bai Yuan pergunta. Quem? E o velho Meng responde. Shu Wei, mas ainda não é 100% de certeza. E o velho Ning preocupa-se. Se for realmente ele, isso seria um problema e tanto. Não esperava que o culto da adoração ao demônio estivesse à espreita. E o velho Meng toca a testa refletindo. Preciso averiguar para ter certeza. Afinal, nós estamos falando de um membro do conselho. E a cena mostra a irmã do prota. Ele a observa, comentando.
Não é surpresa que a habilidade da minha irmã a tenha levado até o título de campeã, e a Nin cora, admirando-se. Aquela é a irmã mais velha do Moyu, como ela é linda! Um tornado surge e o velho Shu Wei chega, apresentando-se. Nada mal, me chamo Shu Wei, mas pode me chamar de Ancião Shu. Se precisar de ajuda no futuro, procure por mim, irei auxiliá-la na medida do possível. Ele lança a sacolinha do item e o prota nota. É aquela sensação esquisita de novo. E pede, Ning, observe aquela bolsa com moedas de ouro utilizando a sua habilidade. A Ning utiliza a visão das sombras e observa a sacola com uma aura esquisita. E a Ning comenta, realmente há algo de errado. Há uma aura negra naquela bolsa com moedas de ouro, é uma aura semelhante à do abismo. A irmã do prota estende a mão, e a Ning alerta. Aquela energia obscura agora está no pulso da sua irmã. E reforça, alarmada, a aura também está no seu pulso. E o prota conclui, pelo visto, eu não me enganei. Há um grupo de ratos infiltrado na raça humana. Eles se intitulam o culto da adoração ao demônio. Todos eles veneram o rei demônio do abismo e querem ajudá-lo a invadir o mundo humano. E pondera, amanhã será a competição individual. Eu espero que minha irmã e eu fisguemos um peixe maior. E a cena corta para mais tarde naquele mesmo dia. Um turbilhão de vento chega à costa, uma onda enorme se forma, uma barreira surge e uma formação de teletransporte é ativada. Raios surgem em vários lugares da cidade, e alguém indaga, surpreso, o que está rolando? E outro berra. O que é aquilo? Uma formação? Uma formação desse tamanho? Isso é obra de uma profissão lendária? E o prota constata. O culto finalmente agiu. Eles querem prejudicar a humanidade eliminando os times campeões. Um tremor surge, e uma mulher se apavora. É assustador. Caramba, será que eu vou morrer aqui? O que faremos? E a cena mostra um bando de seres sobrevoando, e o prota avalia. São todos profissionais em torno do nível 70, e estima, aquele ali, no mínimo, é nível 80. E arregala os olhos ao perceber, ele está no mesmo nível do conselheiro Shu Wei. E um cara brada, estarrecido. Acabou, aquele é o símbolo do culto da adoração do demônio, são eles. Como são arrogantes, se atrevem a agir no território do Império Shenxia, eles não têm medo de que Bai os destrua? E o líder ordena, matem. O pessoal do culto vai em direção aos guardas, e uma criatura do oceano, um monstro do abismo, aparece. E um demônio proclama, sádico, matem. Este demônio veio se deliciar com o sabor da carne humana. Finalmente posso devorar carne humana após tanto tempo escondido. A Nai Nai brada, demônios, preparem-se para o combate. O prota prepara a invocação, e um demônio o percebe gritando, ali, matem ele! O prota encara e desafia, venham, eu estava aguardando a chegada de vocês. E o cara mascarado comenta, desdenhoso. Sua coragem é admirável, é uma pena que seja tudo em vão. Seu destino já está traçado, os talentosos têm vida curta. E alguém intervém, não sei, hein? Eu tenho vivido bem. É o Bai Yuan que chega observando. Tenho a impressão de que você já sabia que eu viria, conselheiro Shu Wei. E o Shu Wei tira a máscara admitindo. Tenho ciência de que não conseguiria me esconder do Lord Bai. E o Bai questiona, não vai fugir. Mesmo me vendo aqui, suponho que você tenha algo planejado. E o demônio aparece rindo e provocando. Mas quem se atreveria a receber a fúria do Lord Bai sem algum tipo de suporte? Ela é o rei demônio do abismo, a rainha Súcubo. Ele fica trêmulo ao vê-la, e o Bai observa. A rainha Súcubo também veio. Estava me perguntando quem seria capaz de transformar um profissional de nível 83 em um lacaio. E ela lamenta. É uma pena que não pude enfeitiçar o Lord Bai. E o Bai Yuan sentencia. Já que está aqui, fique. Você pagará o preço por causar problemas ao Império Shenxia. E ela replica, confiante. Lord Bai parece bem confiante, pena que ficar não esteja nos meus planos. Eu vim até aqui para matar pessoas específicas, irei embora assim que eliminar os prodígios de Shenxia. E indaga, zombeteira. O Lord Bai acha que consegue deter um rei demônio? Um vórtice de chamas surge. E ela provoca. E agora, continua confiante, o rei demônio das chamas aparece. E o velho Ning se irrita, bradando. É o rei demônio das chamas. E ela sorri afirmando. 1 contra 1, agora as coisas parecem justas. Ela ataca, acertando a barreira. Os demônios começam a adentrar a cidade. Uma luz forte irradia. É o Suchen que reflete. Não perdi a competição por minha causa. Eu perdi porque Lin Moyo é anormal. Os caras mascarados o encaram e partem para cima dele. E a Súcubo conclui, divertida. É inútil resistir. Ela faz um coraçãozinho refletindo. No entanto, a tentativa desesperada de sobreviver antes da morte é tão fofa de se assistir. E lambe os lábios sibilando. O sangue e a carne dos prodígios são os mais deliciosos. Mal posso esperar para levá-los ao abismo e devorar cada pedacinho, de pouco em pouco, todos os dias. E o Bai Yuan afirma. Os gênios sempre cumprem um propósito. Um tremor surge e a torre aparece, enquanto ela constata, surpresa. A estrutura da torre de Shenxia está aqui. Nós fomos enganados. A formação é esmigalhada.
E alguns outros demônios são purificados enquanto o prota deduz. Mas isso significa que o Lord Meng está utilizando o poder da torre de Shenxia. E ela se irrita indagando: o que fizeram? E o Bai Yuan intensifica o poder. Ele lança o punho da destruição celestial. Ela desvia e o velho Meng aparece usando o dragão flamejante. O demônio das chamas recebe o ataque, e a cena mostra um grupo sendo teleportado, e o cara aponta bradando: morte àqueles que ousam ofender Shenxia. E a Sucubo percebe, alarmada: caímos em uma armadilha. Shenxia preparou uma emboscada caso contrário, porque a verdadeira torre apareceria e porque a barreira quebraria tão facilmente. E constata, em pânico: nós vamos perder nesse embate. Não, eu corro o risco de morrer. O demônio das chamas aparece e ela reage, confusa. Hã? Enquanto alguém declara, sombrio: ninguém vai escapar. Uma mão surge de cima. Ela olha para trás e morde o pulso, proferindo: uso o meu sangue como sacrifício para abrir a porta para o abismo. E se irrita, internamente. Eu não esperava que o velho também fosse aparecer, droga. Que droga! Um poder obscuro aparece ao redor dela e a mão continua avançando. Uma mão demoníaca surge, e alguém ri, zombando. Essa é uma cidade humana, velho. Quantas pessoas irão morrer se decidir agir aqui? Os dois se espantam enquanto o velho promete, frio: você morrerá em nosso próximo encontro, Rei Huo. A mão demoníaca pega os dois, puxando-os de volta para o abismo, e o cenário retorna para o espaço da batalha, onde o grupo é mostrado, com o velho Meng anunciando: a competição individual vai começar. E o prota reflete: mesmo já sabendo que o mestre Bai e os outros fariam algo, isso estava fora das minhas expectativas. O Lord Meng transformou o ataque surpresa dos demônios na competição individual, e o velho Meng estabelece: profissionais do nível 20 a 29 enfrentarão monstros do abismo de nível 32 e demônios do abismo de nível 35. Há um total de 7.520 deles. Monstros do abismo fornecem 1 ponto, e os demônios darão 100 pontos cada. Há 2 regras nessa competição. Primeira regra: sobrevivam. Segunda regra: aqueles que conseguirem o maior número de pontos serão coroados como campeões. E o Su Shen desafia: eu desejo competir com você de novo, Lin Moyu. E ri, questionando: você com certeza não é mais eficiente em matar demônios do que um mago da luz sagrada? E o prota mexe na nuca comentando: espero que você consiga pegar alguns. E o velho Meng anuncia, em alto e bom som: a competição começou. E o Su Shen cerra os dentes. Ele utiliza a luz sagrada. Os demônios começam a ser evaporados e ele arfa declarando: eu eliminei centenas de monstros do abismo de uma única vez. Só mais algumas ondas de monstros e ninguém será capaz de competir comigo. Mas ele se espanta ao olhar para o prota indagando: ele não vai invocar seus esqueletos? Desistiu? E o prota ironiza: agradeço por preparar esses corpos. Ele utiliza a explosão de cadáveres. O Su Shen fica espantado e indaga, chocado: mas o que foi isso? Ele olha e se maravilha: que tamanho poder! É mais poderoso que a minha luz sagrada, quem fez isso? E olha para o prota questionando-se: será que foi ele? E confirma, internamente: realmente foi ele. E alguém constata, surpreso: então, ele não é um mero invocador, ele também é um mago capaz de conjurar poderosos ataques de efeito em área. E outro acrescenta, admirado: é, pelo visto, ele não utilizou o seu poder máximo na competição em equipe. A explosão acontece, e o prota fecha o punho constatando: quase todos os monstros do abismo foram eliminados, sobraram apenas as escórias dos demônios. E o cara observa, esperançoso: apesar de Lin Moyu ter eliminado quase todos os monstros, ainda restam os demônios. Os demônios concedem 100 vezes mais pontos que os monstros, ainda temos chance. E o Su Shen sorri concordando: verdade, restam os demônios do abismo. Desde que eu mate demônios o suficiente, eu ainda posso me tornar o vencedor. Ele utiliza a armadura de luz sagrada, mas, subitamente, se espanta, como se tivesse se assustado com algo. O guardião aparece atrás do prota e parte para cima. Correntes de lentidão surgem, travando os demônios. E o guardião começa a massacrá-los, enquanto um cara sombrio nota, intrigado: aquela coisa ali não se parece com os guardiões do posto avançado. Também é um dos esqueletos de Lin Moyu. O que mais ele continua escondendo? E a garota comenta, admirada: se tivesse invocado essa coisa desde o início da competição, ele já teria sido considerado campeão. E o Su Shen resmunga, frustrado: mas que classe quebrada. E o outro atrás dele sorri, ironizando: quem imaginaria que você diria uma coisa dessa? Agora sabe qual é a sensação. Aquele ali é o verdadeiro chefão. O guardião continua a lutar contra os demônios e o prota começa a receber muito mérito. Ele sobe para tenente de 3 estrelas. E o cara constata, incrédulo: nossa, é um segundo tenente de 3 estrelas. E o outro indaga, boquiaberto: ele é um segundo tenente de 3 estrelas? Caramba, quantos demônios ele matou? E o Jiang Fei toca no ombro do Su Shen, provocando:
Soldado de uma estrela? E sorri, comentando divertido. Eu aqui me perguntando o quão bom você é, Su Sheng, mas você é apenas um soldado de uma estrela. E o Su Sheng, irritado, berra. Calhe a sua boca. E o Jiang Fei, todo convencido, gaba-se. Xiu lixo, sou um soldado de 3 estrelas. Tenho 2 estrelas a mais que você. E o Su Sheng se irrita, retrucando. Sou um mago da luz sagrada, consigo eliminar demônios com facilidade. Eu alcanço você em apenas alguns dias, se eu for até o campo de batalha de Yuan. E o Jiang Fei, sombriamente, aponta, observando. E qual é o valor em me alcançar? Se é assim tão bom, tente alcançá-lo. E abre os braços declarando. Esqueça alcançar o Lin Moyu, deve ser praticamente impossível. E o Su Sheng, enfurecido, explode. Cale a porra da boca. E alguém berra. Parece que não sobraram demônios. 7.000 monstros do abismo e todos foram mortos por Lin Moyu. Puta que pariu. Como a gente compete com isso? E o Prota ordena. Retornem. As invocações somem. E alguém se maravilha. A cidade de Nandong foi restaurada. É o poder da Torre de Shensha. Olhem, há um corpo ali. E a cena mostra um mascarado enquanto o Prota identifica. Aquele é o corpo de um membro do culto da adoração ao demônio. E o Bai Yuan aparece anunciando. Pessoal, aqui é o Bai Yuan. E o pessoal se alegra, comemorando. É ele. Com ele aqui, o culto não fará nada. E o Bai Yuan relata. Nós previmos e nos preparamos para o ataque surpresa do culto da adoração do demônio. Fico contente que nenhum de vocês tenha recuado da batalha. Esse é o espírito de um profissional. Nós também fomos bem-sucedidos na utilização do ataque do culto como uma batalha prática para a competição individual. Hoje os demônios foram eliminados e o traidor executado. E agora anunciaremos o campeão da competição individual. E anuncia, do grupo do nível 20 a 29, o vencedor é Lin Moyu. O Prota recebe os itens enquanto o Bai Yuan prossegue. A propósito, nós realizaremos um desafio amanhã. Aqueles que desejam desafiar suas habilidades participem do desafio. As recompensas serão bem generosas. E o Prota murmura. E a irmã do Prota pergunta preocupada. Você está bem, Moyu? Ele olha para ela e assegura. Estou, irmã. E ela avisa. Tenho algo para dizer a você. Talvez seja necessário que eu saia daqui de imediato. E ele questiona. Você não vai participar do desafio de amanhã? E ela levanta a mão afirmando. Não participarei. Sua irmã está quase no nível 45, deixarei todos os holofotes para você. Se cuida. E ele responde. Você também, ah? Ele olha para Ning, toda envergonhada, e pergunta. Por que não se aproximou? Eu queria apresentá-la à minha irmã. E a Ning cora admitindo. Eu ainda não estava mentalmente preparada. E o Prota indaga, curioso. Ah, é mesmo? O que houve após a minha entrada na Torre de Shensha? E ela explica. A rainha Sucubo e o rei demônio das chamas juntaram-se às forças do abismo, mas o ancião e o vovô Bai os impediram. A Universidade Xiajing enviou os guardas, que eliminaram todos os cultistas, e acrescenta. E alguém bem poderoso parece estar do nosso lado. Ele parecia mais poderoso que o vovô Bai. Até mesmo os reis demônios ficaram assustados e tentaram escapar. Mas no fim a Sucubo usou algum tipo de habilidade para invocar um demônio que cessou o nosso ataque. Temíamos que a batalha fosse prejudicar a cidade. Então tivemos que permitir que o demônio resgatasse os 2 reis demônio e o conselheiro Shu Wei. E o Prota verifica. O rei demônio das chamas é o mesmo demônio que nós enfrentamos? E ela confirma. Sim. E ele sombriamente constata. Esse demônio é bem resistente. E jura para si. Me aguarde, rei demônio. Me resta uma rocha de teletransporte. Cedo ou tarde, você terá o que merece. E a cena corta para o velho Meng, sentadão, tomando seu chazinho e perguntando. Como foi? Estão todos vivos? Os 2 aparecem irritados enquanto o Bai Yuan toma o chá resmungando. Que droga! Não achei que o rei Hu fosse agir. Não consegui conter as chamas e a Sucubo. E o velho Ning, irritado, vocifera. Se o rei Hu não tivesse se intrometido, eu tenho certeza de que conseguiria eliminar o rei demônio das chamas. E o velho Meng indaga. E aquele velho não agiu? Ao ouvir isso, o Bai Yuan suspira, explicando. Agiu. E no momento em que ele apareceu, a rainha Sucubo ficou com tanto medo que ela sacrificou sua energia vital para abrir o túnel para o abismo, invocando uma das mãos do rei Huo. Uma pena que estávamos na cidade de Nandong, senão eu os teria feito pagar com sangue. E acrescenta, mas não foi uma total perda de tempo, nós conseguimos expor o Shu Wei, e o velho Ning comenta preocupado. Não esperava que até mesmo o Shu Wei se tornasse um lacaio, precisamos ter cuidado, temo que os demônios possuam olhos dentro do nosso departamento. E o velho Meng toca o queixo declarando, irei investigar isso a fundo, o Império precisa ser purificado por dentro. E a cena corta para momentos posteriores, no dia do desafio. Um cara aperta o punho, anunciando. Ouvi falar que o culto da adoração do demônio lançou um ataque ontem à noite e que a competição individual mudou por causa disso.
Pena que eu não pude ver, e outro concorda. Pois é verdade. Só nos resta tentar prever o que vai acontecer no desafio de hoje. E outro informa, animado. Parece que qualquer profissional pode participar do desafio. Se conseguir completar as 5 rodadas, você receberá recompensas superiores àquelas dadas na competição de grupo e individual. E a cena corta para a Tal explicando. Assim que a disputa começar, você irá desafiar um oponente 5 níveis acima de você. Cada participante subsequente aumentará o nível do oponente em 5. Na terceira rodada, nós enfrentaremos profissionais com dupla evolução de classe de nível 42. Desde o início da competição dos profissionais, há centenas de anos, ninguém foi capaz de completar a 5ª rodada. Para profissionais abaixo do nível 40, será concedido um pergaminho de revelação de habilidade de nível iniciante ao completar a primeira rodada. Ao completar a segunda rodada, ser-lhe-á concedido um pergaminho de revelação de habilidade do nível intermediário. Você ganhará um frasco de poção mágica intermediária ao completar a terceira rodada e receberá 2 pergaminhos de revelação de habilidade de nível intermediário ao completar a 4ª rodada. Já na 5ª rodada, como ninguém conseguiu concluí-la, ninguém sabe qual é a recompensa. E ele ambiciona um patamar ainda inexplorado? Ótimo, eu serei o primeiro. E a cena mostra o desafiante, Cavaleiro da Espada e escudo de nível 34, e depois o defensor, Cavaleiro da Espada e escudo de nível 39. E o prota observa. Essa aura, ele é um soldado. E a Tal confirma, isso mesmo. A razão de o desafio ser tão difícil é porque os defensores selecionados são do exército de Shenxia. Eles não são profissionais comuns e estão 5 níveis acima. Normalmente os desafiantes nem conseguem passar da primeira rodada. E o cara se espanta. Impossível! Como ele é tão poderoso? O cara é jogado para longe e falha. Com outro acontece a mesma coisa, e com mais outro também, e ainda outro. O Su Shen observa isso refletindo. Já passei vergonha 2 vezes. Dessa vez eu retomarei minha honra. Ele luta contra um Cavaleiro da Espada e escudo de nível 34. Ele utiliza a luz sagrada logo de início, enquanto o cara utiliza a defesa extrema. Então ele utiliza o anel de luz sagrada. O cara utiliza o escudo e salta. Ele ataca com o corte veloz enquanto o Su Shen usa a habilidade escudo de luz sagrada. O cara acerta o escudo enquanto o Su Shen calcula, confiante. Veremos qual dos dois irá durar mais tempo, sua defesa extrema ou o meu escudo de luz sagrada. O cara lança vários e vários ataques. O Su Shen permanece impassível enquanto o juiz anuncia. Su Shen concluiu a primeira rodada do desafio. E a plateia vibra. Opa! Finalmente alguém conseguiu vencer no desafio. A dificuldade desse desafio é bem alta. O exército de Shenxia é poderoso. Após centenas de desafios, apenas o Su Shen foi capaz de concluir a primeira rodada. Esse Su Shen, com sua classe lendária de Mago da Luz Sagrada, é realmente extraordinário. E ele se alivia, internamente. Um pouco mais e o meu escudo teria sido feito em pedaços. Se demorasse mais alguns minutos, ele teria me derrotado. Que sorte que eu venci. Ele recebe o pergaminho e passa pelo prota. E alguém na plateia anuncia. É a vez daquele necromante Lin Moyu. Já que o Su Shen conseguiu passar pela primeira rodada, ele deve ser capaz de passar pela segunda. E outro especula. Acho que ele é capaz de quebrar o recorde. E outro duvida. Impossível. Ninguém conseguiu em centenas de anos. Isso é impossível até para Lin Moyu. E a cena mostra um cara, um mago de nível 32. Ele abaixa a cabeça, suplicando. Senhor Tenente, por favor, perdoe minhas ações. Caso queiram ver os vídeos com antecedência, é só se tornar membro do nosso canal. Assim, você terá acesso a vídeos antes de todos. Inscreva-se no canal, clique no sininho para receber notificações, dê um like se você gostou, deixe um comentário e compartilhe para ajudar nosso canal a crescer. Tamo junto!